Guaíba Agro. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, caro guaibeiro, estamos abrindo mais uma edição do Guaíba Agro. Hoje é quarta-feira, 1º de abril de 2026. Nosso programa tem o oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul, crédito rápido para a sua empresa com o Banrisul Giro Digital. O Guaíba Agro tem Giorgio Brum e Daniel Zucco na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes e Rafael Baldez. Coordenação de central de Guilherme Silveira, reportagens de Eduardo Souza, a gerência de jornalismo de Rafael Sequim, a direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quando o negócio precisa de rapidez, conte com o Banrisul Giro Digital. Crédito parcelado, contratação online e recursos liberados rapidamente. Tem agro, tô na Guaíba. E a gente abre o Guaíba Agro de hoje destacando a inadimplência no crédito rural, que voltou a crescer em fevereiro e chegou ao novo recorde de 7,4% entre as pessoas físicas. O repórter Eduardo Souza amplia a informação. Olá, Sandro e amigos do Guaíba Agro. De acordo com as estatísticas monetárias e de crédito divulgadas pelo Banco Central, em fevereiro do ano passado, o índice estava em 2,9%, o que mostra a aceleração do número de operações com mais de 90 dias de atraso no sistema financeiro atual. Também houve aumento em relação a janeiro de 2026, quando a inadimplência estava em 7% entre as pessoas físicas. Antes deste salto, iniciado ainda em 2024, o nível mais alto para a categoria havia sido registrado em outubro de 2017, de 3,3%. O índice recorde de inadimplência entre produtores rurais, pessoas físicas, é puxado pelos atrasos e operações de crédito com taxas de mercado que chegaram a 13,8% em fevereiro, patamar inédito na série histórica iniciada em 2011. No mesmo mês do ano passado, estava em 4,7%. Nos financiamentos com juros controlados, a inadimplência subiu para 2,8% contra 1,4% em fevereiro de 2025. Mesmo assim, não é recorde. Em 2017 e 2018, este índice chegou a 3%. No caso das pessoas jurídicas, a inadimplência também subiu e chegou a 0,7% no geral. Nas operações com taxas de mercado, o índice chegou a 0,8% em fevereiro, enquanto nos financiamentos controlados, o patamar caiu de 0,4% para 0,3%. Da redação, Eduardo Souza para o Guaíba Agro. Obrigado, Eduardo. E começa nesta quarta-feira, 1º, e vai até 30 de junho, o período para a declaração anual de rebanho e a atualização cadastral referente ao ano de 2026. A declaração de rebanho é uma obrigação sanitária de todos os produtores rurais gaúchos detentores de animais. Em todo o estado são esperadas cerca de 358 mil declarações. A declaração pode ser feita diretamente pela internet e em módulo específico dentro da plataforma Produtor Online. Caso prefira, o produtor também pode fazer o preenchimento nos formulários em PDF ou presencialmente nas inspetorias e escritórios de defesa agropecuária de sua região, com o auxílio dos servidores da Secretaria da Agricultura e assinando digitalmente com a senha do produtor online. Durante a atualização, o produtor preenche um formulário de identificação de características gerais da propriedade. Formulários específicos devem ser preenchidos para cada tipo de espécie animal que seja criada no estabelecimento, como equinos, suínos, bovinos, aves, peixes, abelhas, entre outros. No formulário de caracterização da propriedade, há campos como situação fundiária, a atividade principal desenvolvida na propriedade e somatória das áreas totais em hectares com explorações pecuárias. Já os formulários específicos sobre os animais têm questões sobre finalidade da criação, tipo de exploração, classificação da propriedade e tipo de manejo. A declaração não é destinada apenas a quem já possui cadastro ativo no Sistema de Defesa Agropecuária. Todos os criadores que detêm animais de produção, mesmo que ainda não possuam cadastro, junto à Inspetoria de Defesa Agropecuária, devem encaminhar o documento. No ano passado, a declaração teve adesão de 89%, um aumento
de 4 pontos percentuais em relação ao índice registrado no ano anterior. Bem, agora no Guaíba Agro, o assunto é cooperativismo. A Organização das Cooperativas do Brasil lançou uma agenda com foco em crédito e agronegócio. O cooperativismo avança em discussões sobre linhas de financiamento, modernização da jornada de trabalho e fortalecimento do setor em diversas atividades. A Agenda Institucional do Cooperativismo 2026, elaborada pela Organização das Cooperativas Brasileiras, completou 20 anos e reúne propostas direcionadas ao Executivo, Legislativo e ao Judiciário como foco no fortalecimento do crédito e recursos aos produtores rurais, além de segurança jurídica. Tânia Zanella, presidente executiva do Sistema OCB, destacou a contribuição do cooperativismo na geração de trabalho e renda. A nossa intenção não só é colocar as nossas propostas, mas principalmente também colocar o cooperativismo como uma oportunidade, porque nós entendemos que o cooperativismo hoje e sempre transforma realidades. E quem sabe esse cooperativismo pode ser muito mais usado nesse nosso país, se utilizado para que a gente promova aí o desenvolvimento e tranquilize um pouco mais os nossos corações frente a tanta necessidade que esse país tem enfrentado. O setor espera a regulamentação de leis recentes que ampliam o espaço de atuação das cooperativas no mercado de seguros e telecomunicações, o fortalecimento de políticas públicas e linhas de financiamento para o sistema produtivo regional. Márcio Lopes de Freitas, presidente do Conselho Executivo do Sistema OCB, destaca que o cooperativismo é um modelo de negócio que contribui para o desenvolvimento social do país. Nós somos um setor econômico hoje que espera movimentar esse ano próximo de 800 bilhões de reais na economia brasileira. E vamos chegar até 2027 em 1 tri. Essa é a meta. 1 tri de movimentação econômica, de prosperidade. Mas muito mais importante do que esse número financeiro, que nós já somos 25 milhões de brasileiros cooperados. Então, socialmente, é um movimento muito forte. Se considerarmos as famílias de cada cooperado, mesmo descontando um pouco algumas sobreposições, nós estamos falando do universo de pelo menos 50, 60 milhões de brasileiros hoje ligados ao movimento cooperativista. A edição da Agenda Institucional do Cooperativismo 2026 reúne 61 prioridades em tramitação no Congresso Nacional e 38 propostas voltadas ao Poder Executivo, além de mapear temas relevantes no Judiciário. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas. Obrigado, Karina. E a pauta agora é a pirataria de sementes, que impacta a produção e a inovação no agro. Você sabia que a pirataria de sementes de soja gera perdas de aproximadamente 10 bilhões de reais por ano no Brasil? Os dados são de um levantamento encomendado pela CropLife Brasil em 2025. Isso impacta toda a cadeia produtiva, desde empresas de tecnologia até os próprios produtores rurais. Além do prejuízo econômico, o uso de sementes irregulares pode comprometer produtividade, sanidade e previsibilidade das lavouras. Por isso, o debate sobre o uso de sementes certificadas voltou ao centro das discussões do agronegócio brasileiro durante o planejamento da safra 2025-2026. Quem explica o diferencial delas é a engenheira agrônoma Kemily Prestes de Mello, especialista de desenvolvimento de mercado da BASF Soluções para a Agricultura. A semente, ela representa uma parte do custo total da lavoura e ela define o potencial produtivo. Usar sementes piratas envolve grandes riscos, baixa qualidade, mistura de material, presença de doenças, de insetos praga e também perda de tecnologia. A semente certificada, ela nos traz segurança, previsibilidade e uma maior chance de nós alcançarmos as altas produtividades. A lavoura começa pela semente e escolher bem neste momento vai fazer total diferença no resultado final. Segundo Kemily de Mello, as sementes certificadas também são fundamentais no manejo de pragas e plantas daninhas. Elas vão passar por um controle sanitário rígido, o que vai reduzir o risco de doenças, de levar doenças para essas áreas. Além disso, muitas já vêm com tratamento de sementes industrial,
o que protege também a planta desde o início do desenvolvimento, de uma maneira homogênea e segura. Outro ponto bem importante é a genética. Cultivares modernas, elas têm uma resistência a pragas e a doenças que ajuda muito no manejo. Não quer dizer que a gente vai abrir mão de fazer um manejo químico ou manejo em área foliar, mas elas vão nos dar um suporte e uma base para que a gente tenha uma menor incidência nas áreas. Para especialistas do setor, investir em sementes certificadas significa apostar em produtividade, previsibilidade e sustentabilidade para o sistema produtivo. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Cassola. Obrigado, Carolina. E 5 anos depois da suspensão da vacinação contra a febre aftosa no Rio Grande do Sul, o estado gaúcho celebrou o envio da primeira carga de carne bovina com osso para o Chile. A abertura do mercado é um privilégio concedido apenas a regiões reconhecidas internacionalmente, como zonas livres de febre aftosa sem vacinação. Até então, o país chileno era um grande comprador da proteína gaúcha, mas as restrições sanitárias impediam a entrada do produto com osso, que agora passa a ser o novo diferencial competitivo aqui do Rio Grande do Sul. A comitiva brasileira, que esteve em solo chileno para celebrar a primeira exportação, contou com a presença do ex-presidente da Farsul, a Federação de Agricultura do Estado, e atual vice-presidente da CNA, a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil, o gaúcho Gedeão Pereira. A operação pioneira foi liderada pela Minerva Foods. Segundo o Cicader, do Sindicato das Indústrias de Carnes e Derivados no Rio Grande do Sul, a primeira carga partiu da unidade do Alegrete. Atualmente, 3 plantas da Minerva no estado já estão habilitadas para esse tipo de exportação, e a expectativa é que outras plantas, como o frigorífico Silva de Santa Maria, também iniciem suas operações em breve. Segundo Gedeão Pereira, o foco agora é usar a origem gaúcha e a identidade produtiva como selos de qualidade para conquistar outros mercados de alta renda que exigem o status de livre de aftosa sem vacinação, como o Japão e a Coreia do Sul, lá na Ásia, e os Estados Unidos da América do Norte. Bem, agora o assunto é o 9º Concurso Nacional de Inovação da Indústria, realizado em São Paulo. Um dos destaques foi o desenvolvimento de uma proteína animal. Você já parou para pensar quem está criando as soluções para mudar a indústria no Brasil? 20 nomes entre empresas, ecossistemas e pesquisadores foram reconhecidos no 9º Prêmio Nacional de Inovação. A cerimônia aconteceu no 11º Congresso de Inovação da Indústria em São Paulo. Um dos destaques da premiação, na categoria Recursos Renováveis Pequenos Negócios, foi a Nilo Biolizes. A empresa desenvolveu uma proteína nutritiva e altamente digestível, voltada para público sensíveis. A iniciativa combate o desperdício, fortalece a economia circular e se destaca como referência em inovação sustentável no setor de alimentos funcionais. Em um discurso emocionado, Ana Maria da Silva contou como surgiu a ideia. A Nilo Biolizes, ela nasceu de uma dor pessoal, onde eu via minha filha em tratamento oncológico não podendo se alimentar de nada. E eu, como pesquisadora e cientista que sou, comecei com um pequeno experimento na minha cozinha, fazendo um sorvete, com a inclusão de proteína de tilápia, e depois evoluímos esse sorvete para a proteína do frango. Com esse prêmio aqui, estou honrando o nome da minha filha Ana Paula da Silva Leonel e a minha neta Antônia. O 9º Prêmio Nacional de Inovação é composto de 7 modalidades: descarbonização, recursos renováveis, digitalização de negócios, IA para produtividade e lei do bem para pequenas, médias e grandes empresas, ecossistemas de inovação de pequeno, médio e grande porte e pesquisador empreendedor de pequena, média e grande empresa. O presidente da CNI, Ricardo Alban, destacou aos finalistas que ser premiado vai além do reconhecimento. Competir e ser reconhecido e premiado, eu entendo que isso só alavanca a vontade de querer mais, a vontade de persistir, a vontade de chegar lá. E é dessa forma que eu vejo uma premiação, não apenas como reconhecimento, mas um estímulo para que se continue buscando. Continue se acreditando. Em 8 edições, o PNI teve 16.500 inscritos e 113 vencedores das 5 regiões do país. A iniciativa é da Confederação Nacional da Indústria e do SEBRAE, em correalização com IEL, SESI e SENAI. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Valquíria Rios.
Obrigado, Valquíria, e assim a gente vai encaminhando o encerramento desse primeiro bloco. Do Guaíba Agro, em nome do Senar RS. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul, crédito rápido para sua empresa com o Banrisul Giro Digital. Voltaremos em instantes para falar das mudanças no Fundo Rural. Estamos de volta com o segundo bloco do Guaíba Agro, no oferecimento do Senar RS, que está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Quando o negócio precisa de rapidez, conte com o Banrisul Giro Digital. Crédito parcelado, contratação online e recursos liberados rapidamente. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, neste segundo bloco nós vamos falar do Fundo Rural, pois a mudança nas alíquotas a partir deste mês de abril eleva a carga tributária sobre a comercialização rural e exige revisão do planejamento fiscal por produtores e empresas. A partir de 1º de abril entra em vigor uma alteração relevante na tributação do setor agropecuário brasileiro, o aumento das alíquotas do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o Fundo Rural, contribuição previdenciária incidente sobre a comercialização da produção rural. O advogado da HBS Advogados, Frederico Bus, alerta que a mudança, embora aparentemente sutil, terá efeitos importantes no caixa de produtores rurais e empresas do agronegócio. O ajuste decorre da Lei Complementar 224 de 2025, que resultou na elevação das alíquotas incidentes sobre a receita bruta na comercialização da produção rural. Na prática, o produtor rural pessoa física, que até março de 2026 recolhia 1,5% sobre a receita bruta da comercialização, passará a contribuir com 1,63%. Já para o produtor rural pessoa jurídica, a carga sobe de 2,05% para 2,23%. Em que pese o aumento percentual pareça pequeno, à primeira vista, o impacto é significativo na cadeia produtiva. Não houve uma criação de um novo tributo, nem alteração da base de cálculo. O que ocorreu foi simplesmente uma elevação das alíquotas efetivas, o que resulta no aumento da carga tributária incidente sobre a comercialização da produção rural. Segundo o Bus, os efeitos vão além da elevação do custo fiscal, pois o Fundo Rural, na maioria dos casos, é recolhido por subrogação, ou seja, pelo adquirente da produção. Assim, frigoríficos, cooperativas e cerealistas também precisarão realizar ajustes diante dessa alteração tributária. O especialista ressalta que a elevação das alíquotas do Fundo Rural a partir de agora não altera a opção pela contribuição sobre a folha de salários, mas torna essa escolha mais sensível do ponto de vista econômico. Bus chama atenção para a relevância do planejamento tributário. Produtores devem reavaliar a conveniência entre permanecer no regime de tributação sobre a receita bruta da comercialização ou migrar para o modelo baseado na folha de salários. Por fim, o especialista orienta que a alteração impõe desafios práticos imediatos e exige atenção para evitar inconsistências que possam resultar em autuações e penalidades. Da agência AgroEffective, Arthur Chagas. Obrigado, Arthur, e a gente segue falando do Fundo Rural, pois o agricultor familiar que se enquadra como segurado especial não será atingido por esta medida, de forma que não haverá aumento da retenção. Quem nos explica é o Arnoldo de Campos, diretor de operações de abastecimento da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Seja bem-vindo ao Guaíba Agro. Olá, Sandro. Olá, ouvintes da Rádio Guaíba. Um prazer. A satisfação é toda nossa. Bom, a Lei Complementar 224, não é, de 2025, passa a valer a partir de agora, mas surgiram interpretações aí, indicando um possível aumento da alíquota do Fundo Rural para os produtores rurais, inclusive agricultores familiares. Mas essa interpretação acaba agora tendo exatamente uma nova definição. Os agricultores familiares não são atingidos, é isso? É isso. A lei em nenhum momento estabelece que os agricultores familiares segurados do regime especial da Previdência estão incluídos nessa medida. Então, todos aqueles produtores que não são produtores rurais, inclusive não agricultores familiares, né, um pescador, um extrativista. Uhum. Eles não estão
ao alcance dessa legislação, portanto, continuam recolhendo da mesma forma, não muda nada. E também os patronais que optam pelo regime da folha de pagamento, onde as contribuições são feitas não é pelo faturamento, e sim lá na folha de pagamento. Esses também não têm aumento algum. Então, é apenas uma pequena parcela dos produtores rurais que vai ter esse ajuste, que na verdade é de 0,15 ponto percentual, ou seja, não chega nem a 0,5% na alíquota que vai aumentar. Mas o que seria esse 10%, Arnoldo? É que como hoje a alíquota é de 1,5, quando ela passa para 1,65, que é exatamente 0,15, é exatamente 10% em cima da alíquota atual. Né? Então, às vezes, a forma de falar parece que é um grande aumento, mas nós estamos falando de um aumento de 0,15% sobre um pequeno grupo de produtores que é empregador e que tem essa opção de descontar pelo faturamento, que é uma minoria. A grande maioria que tem empregado permanente, ele prefere pagar na folha porque paga menos. Tá, mas isso inicialmente não constava no texto. Houve uma mudança no texto a partir de uma proposta de um movimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, é isso? Não, o movimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele junto com a Conab, fez uma análise da legislação, né? E nós fizemos uma consulta à Receita Federal, porque na nossa interpretação, em nenhum momento a legislação ela estava estabelecendo isso. Havia uma orientação que precisou ser corrigida, né? E aí nós chamamos a atenção para uma atualização no documento, então. É uma atualização da interpretação da lei. Porque a lei está entrando em vigor e, inicialmente, quando perguntada, a Receita entendeu que todos estavam incluídos. Perfeito. Mas aí, quando nós percebemos isso, nós chamamos a atenção da Receita, que de pronto corrigiu a interpretação e já colocou lá nas respostas, né? Perguntas e respostas, para que todos saibam que o recolhimento não deve ser alterado no caso desses produtores que estão dentro do sistema de segurado especial ou que não são empregadores, né? E começa a valer exatamente a partir de 1º de abril, não é? Exatamente, a partir de 1º de abril. É importante que as empresas, né, que nos escutam aqui, que compram dos agricultores familiares, dos pequenos produtores e as cooperativas também, né, porque o Rio Grande do Sul tem muitas cooperativas, elas atualizem essa orientação para não fazer para não fazer um recolhimento indevido. Pois é. Depois isso vai dar muito trabalho. Então, é importante que as empresas, né, elas fornecem um modelo de declaração para o produtor vai lá, eu não tenho empregados, e aí ele não vai recolher vai recolher da mesma forma que sempre recolheu, sem alteração nenhuma, ou seja, segue a vida como está. Perfeito. Eu tô aqui com o gráfico aqui que mostra, vamos tentar exemplificar aqui, ó. As categorias. Categoria de produtor, segurado especial, que é o regime familiar, o valor da venda, R$10 mil. Alíquota, 1,5%. O valor descontado, portanto, 150. O grande produtor, que é o patrão empregador, os mesmos 10 mil. Aí, 1,63%, portanto, R$163. É isso, não é? Exatamente. Exatamente. Essa é a mudança. E lembrando que no patronal tem duas opções. Quando ele tem mais empregados, geralmente ele não opta por descontar no faturamento, porque vai ficar mais caro. Ele paga direto lá na folha e, nesse caso, não muda nada. Então, é somente aquele que tem empregado que desconta a contribuição previdenciária ali na nota fiscal. E esse, sim, é o único que tem esse pequeno aumento. Tá bem. Bom, e ainda inclui ainda a taxa do Senar, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, não é? Quando a gente... Geralmente esse desconto vai de uma vez só, né? Isso. No 1,5, mas ali dentro tem duas contribuições, isso mesmo. Perfeito. Bom, alguma dúvida que o nosso produtor que está nos acompanhando agora, principalmente o agricultor familiar, não é? Que ele tenha, como é que ele faz as explicações? Bom, acho que estão no site do próprio MDA, não é? No site do MDA tem a explicação direitinho como funciona. E se ele tem clientes que ele vende regularmente, né? É importante ele alertar o cliente para que ele não faça o desconto maior do que o devido, para não gerar problema nem para o produtor, nem
muito menos para a empresa, para que ela possa fazer esse recolhimento de forma correta. Nesse primeiro momento, realmente teve essa dúvida, esse ruído, né? Mas é importante esse diálogo, se ele tem a cooperativa ou a empresa que compra dele os produtos, o mercado, enfim, todo mundo que opera de maneira formal, né? Com nota fiscal, etc., é obrigado a fazer esse recolhimento, e o ideal é que faça de maneira correta, conforme a Receita instruiu. Perfeito. Tá aí, então, Receita confirmando que não haverá aumento da alíquota do Fundo Rural para agricultores familiares, os segurados especiais. Medida orienta a aplicação correta da regra e garante a segurança jurídica a partir, então, dessa mobilização do MDA e também da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento. Havia uma interpretação que deixava dúvidas, aí agora sim, então, essa definição valendo a partir, então, deste 1º de abril, a nova legislação. Caro Arnoldo de Campos, diretor de Operações e Abastecimento da CONAB, a Companhia Nacional de Abastecimento, quero agradecer aí pela gentileza de nos atender e trazer essas explicações. Muito obrigado pela participação aqui conosco. Eu que agradeço, grande abraço para os ouvintes da Rádio Guaíba. E assim vamos encaminhando o encerramento de mais uma edição do Guaíba Agro, aqui da Rádio Guaíba, com oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade e crédito rápido para sua empresa com Banrisul Giro Digital. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal Guaíba Agro no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente se reencontra nesta quinta-feira em 2 horários, às 5 da manhã e às 11h30 da noite, abrindo e fechando a programação de jornalismo da Guaíba. Até amanhã e um grande abraço. Você ouviu Guaíba Agro.